Olá, bom, para mim, quem não me conhece, meu nome é Rogério, estamos no canal A Vida Tem Sentido, mais uma vez. Eu queria falar hoje sobre um assunto com vocês, um assunto que eu já há muito tempo eu penso, observo, analiso a situação que estamos vivendo hoje, a nossa atualidade no mundo, atualidade no país. Eu sempre imaginei, tenho uma certeza de que somos muito mais do que imaginamos, muito mais do que acreditamos ser. Por que eu estou dizendo isso? É mais ou menos também para basear o título desse vídeo. Por que somos muito mais? Você sabe por que você é muito mais? Porque você é muito mais do que uma ideia. Você e eu somos muito mais do que uma opinião. Somos muito mais do que um grupo. Somos muito mais do que você pode imaginar em um contexto de uma sociedade. Você é muito mais. Porque você tem todas as ferramentas necessárias que Deus te colocou à disposição para poder correr atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, das suas convicções, da sua fé. Nós somos muito mais do que as nossas opiniões, muito mais do que características religiosas, muito mais do que ideologias, orientações, muito mais do que ideias fabricadas por grupos e comunidades. Somos muito mais do que aquele grupo de colegas que às vezes ficam com opiniões erradas a respeito de você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente observa hoje é a perda da sensibilidade de você entender você. O que estamos observando hoje é a perda das ideias na prática. Pessoas perdendo o melhor momento da sua vida. Pessoas que tinham e têm amizades, que se amam, que se respeitam, e devido a uma diferença de identidade nas ideias, mudam o comportamento entre elas, perdem a sensibilidade mais importante, a fraternidade, o amor entre elas, o carinho, o respeito, esfriam relacionamentos que não deveria acontecer isso. Relacionamentos brilhantes, ideias brilhantes, pessoas fora de série, pessoas extraordinárias. Somos muito mais do que tudo isso que está acontecendo, somos muito mais. Não é você se alienar, mas é o respeito. É saber que tudo isso passa, que tudo isso é muito pequeno perante aquela amizade que você tem, perante a laços familiares, a laços de amizade, laços que foram construídos não por interesses, mas sim por amizade, por amor, por respeito, pelo carinho. E você perde tudo isso por questionar determinadas ideias, conflitos de algumas ideias. Todos nós somos diferentes. Não existe ninguém igual. Não significa porque um torce para um time e outro torce para o outro, um é ruim e outro é bom. Existe o lado bom e existe o lado ruim. Existem pessoas ruins, existem pessoas boas, existem pessoas perversas, existem pessoas amáveis,
Existem pessoas agressivas, existem pessoas cordiais. Mas isso, a vida, ela mostra pra gente quem são. Mas não significa que você, às vezes, com uma ideia, com um pensamento diferente, você conhece aquela pessoa, você tem ideia daquela pessoa, você convive, você conhece os laços que te levaram a ter aquela pessoa junto a você. E simplesmente, por um conflito de ideias, existe uma quebra, existe um esfriamento da amizade, existe um contorno que não é legal para ninguém. Aí as pessoas vão ficando frias, vão se dividindo, vão se separando, perdendo o melhor momento da sua vida. O momento da fraternidade, o momento daquela conversa legal, daquele ponto de amizade, do ponto de amor, porque aí envolve os familiares. Por que isso? O que isso vai acontecer? Isso tudo passa. E aqueles laços que nós temos entre amigos e familiares ficam. E eles acabam ficando marcados. Porque ignoramos os sinais que a vida deu. Os sinais que mostram que você e nós somos muito fortes. Não é devido a uma opinião, uma ideia, um pensamento que diferencia. Existe aqueles traços agressivos, aquela situação que acaba esfriando. Um ânimo que não deveria ser esfriado. Pensa nisso. Vamos colocar na nossa ideia que somos muito mais, cada um de nós. As nossas amizades, os nossos laços familiares, nossos amigos, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso tio, nosso primo, nosso vizinho, seu colega de trabalho, sua colega de escola, seja quem for. Somos muito mais do que isso. Esse é que é importante a gente saber. A nossa vida, ela tem um sentido enorme. Não vamos perder oportunidades. Não vamos perder oportunidades por situações que passam, situações que se desgastam, porque todas são situações superficiais. São situações que nós não temos controle, não temos ideia o que acontece. São situações muitas vezes que estão se deteriorando. O que temos que fazer é vibrar para o melhor. Todos nós, independente de linhas de ideias, independente de circunstância, de momentos, de mensagens, vamos pensar em nós, em nossos laços. Sabe por quê? Porque nós somos muito mais. Você é muito mais. Você é muito mais. E você pode muito mais. Não só o perdão, mas a alegria. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Porque você sabe disso. Nós sabemos disso. A vida é muito rápido. Pensa só nisso. Gratidão, amigos.